Oi, turma, eu sou o professor Souto, estamos falando na parte de eletricidade, continuando alguns detalhes importantes sobre potencial elétrico, tá? Então, o potencial gerado por cargas elétricas. O importante é saber que o potencial é uma grandeza escalar. O que é isso? O escalar não importa, a única coisa que importa é a intensidade, tá? Então, o escalar é uma grandeza em que direção e sentido não aparece. Por exemplo, a grandeza tempo. O tempo, eu falo aí, 2 horas, você já entende, já completou. Estou falando só do valor numérico acompanhado da unidade. O potencial é a mesma coisa, é um escalar. Já o campo elétrico, eu vou também colocar um exemplo com o campo elétrico aqui para a gente calcular. O campo elétrico resultante já é uma grandeza vetorial, tem direção e sentido e módulo, tá? Então, o campo elétrico resultante, como ele é um escalar, eu posso somar todos. Eu não vou colocar flechinha aqui. Então, o potencial resultante, né, nesse ponto P gerado por essas cargas, porque potencial é o quê? Potencial a gente lembra que é energia por carga, né? O potencial elétrico é a energia por carga. A energia, no caso aqui, é energia de posição, então é energia potencial, como nós vimos na aula anterior. Então, energia é um escalar. Carga também é, né? Tem a mesma coisa da massa. Mesma ideia de você analisar a massa, você analisa a carga. Então, eu vou somar o potencial resultante, vai ser o potencial 1, mais o potencial 2, que é gerado pela carga 2, no ponto P, mais o potencial 3, mais o potencial 4. Na hora que eu somo tudo isso, nós sabemos que a fórmula do potencial é constante eletrostática do meio, carga geradora do potencial pela distância. Tá? Na verdade, o que acontece aqui? Como as cargas têm a mesma intensidade, 2 microcoulomb, e a distância é 1 metro, né? A constante eletrostática do meio, 9 vezes 10 a nona, Sistema Internacional de Unidades, Newton metro quadrado, Coulomb ao quadrado, eu vou simplesmente fazer potencial resultante como sendo 4 vezes o V. Tá? Então, eu vou considerar o V1 igual a V2 igual a V3, que é igual a V. Tá? Então, 4V. Aqui vai ficar como? Vai ficar 4 vezes a constante eletrostática do meio, que é 9 vezes 10 a nona, né? A carga, que é de 2 microcoulomb, então eu preciso escrever, no lugar do micro, eu vou escrever 10 a menos 6. Tá? Então, o micro aqui, 10 a menos 6, tá? Micro. Dividido pela distância, que é 1 metro. Né? Então, fazendo a conta, o potencial resultante vai dar... Então, mais uma vez, né, então, vamos fazer a conta, eu já explico de novo, que o escalar basta você somar algebricamente. Você soma uma soma algébrica. Já vou falar da soma vetorial, a diferença da soma vetorial. Isso daqui é uma soma de números normalmente. 1 mais 2 mais 3 mais 4, somando normal. Mas vamos terminar a conta que é 2 vezes 4, 8. 8 vezes 9, né? 72. Então fica, nós temos aqui 72 vezes 10 a terceira. Porque 10 a nona com 10 a menos 6, eu somo os expoentes, né? Conservo a base, somo os expoentes. 9 menos 6, 3. Então, vezes 10 a terceira. Tá? E aqui, no sistema de apresentação numérica, que é a notação científica que nós temos na primeira aula de física, né, esse assunto, é 7,2. Então, você pensa, eu tenho que escrever esse número aqui entre 1 e 9,99, né? E aí fica como? Diminuiu, aqui vai aumentar, né? Ó, diminuiu. De 72 para 7,2 aumenta um... Então fica 10 a quarta. 10 a quarta o quê?
V, que o V significa volt. E o volt é a mesma coisa que joule por coulomb, tá? Coulomb. Ixi, ficou apertado aqui, mas está escrito coulomb, tá? Eu vou apagar aqui para escrever direitinho. Vamos pôr o C simplesmente de coulomb, vai? Que aí fica mais fácil. Então, é joule por coulomb, tá? Coulomb é unidade de quantidade de carga elétrica. Tá? Essa é a energia por coulomb que tem neste ponto aqui. Agora eu vou fazer uma soma vetorial para vocês verem a soma vetorial do campo elétrico, e que soma vetorial não tem nada a ver com soma algébrica, né? Aí eu uso a geometria. Vamos fazer um exemplo com a carga, vou usar o D1, o Q1 e o Q4, tá? Eu vou apagar aqui no meio para a gente fazer a conta agora do campo elétrico resultante, né? Turma, continuando então, tem algumas coisinhas que eu quis de aulas já, isso aqui, o campo elétrico eu já falei, só que alguns detalhes que é importante para a gente dar uma organizada. Então é assim, ó. Primeira coisa que você tem que ver, aqui eu tenho um ponto P. Nesse ponto do espaço, esta carga geradora de campo, ela gera, se ela é positiva, ela gera um campo de afastamento. Então você vai gravar isso, ó. Aqui é um campo elétrico de afastamento. Se for negativo, é campo elétrico de aproximação. Então aqui, campo elétrico de afastamento, tá? Só lembrando de uma aula passada, que se eu colocasse aqui uma carga de prova positiva, nós teríamos uma força de repulsão. Por quê? Cargas de mesmo sinal se repelem. Nesse caso, se eu colocasse uma carga de prova aqui positiva, nós teríamos a atração. Por quê? Cargas de sinais opostos se atraem. Cargas de mesmo sinal se repelem, tá? E o campo elétrico, tá? É de aproximação se a carga geradora for negativa. Então, esse campo elétrico E4, aqui, ele é de aproximação. Tá certo? Então, esse daqui, ó, é o E4, que é grandeza vetorial. Então, eu coloco uma flechinha em cima, porque ele tem módulo, direção e sentido. Agora nós vamos calcular a resultante. Então, mais uma vez, regra do paralelogramo. Vou traçar uma paralela aqui. Uma paralela ao E4 e uma paralela ao E1. Tá? Mas o meu objetivo maior aqui, além da soma vetorial, é que você lembre-se que se a carga geradora for negativa, o campo elétrico é de aproximação. Se a carga for positiva, o campo elétrico é de afastamento, ok? Então, não pode esquecer disso. Mais uma vez, se as cargas têm o mesmo sinal, elas se repelem. Se as cargas têm os sinais opostos, então, por exemplo, sinais opostos aqui, essas duas cargas estariam se atraindo. Então, obviamente, eu preciso fixar essas duas cargas no espaço, tá? O vetor campo elétrico resultante é esse aqui, ó, vai ser esse aqui. Esse é o vetor campo elétrico resultante, certo? Como é que eu calculo o campo elétrico E1 e E4? Então, ó, o campo elétrico E1, a conta é constante eletrostática, carga pela distância ao quadrado. Agora, a diferença do potencial é que o módulo do campo elétrico é sobre D ao quadrado. Então, eu faço a constante 9 vezes 10 à nona, né? A carga Q1, aqui eu vou pôr carga Q1, né? Alguns colegas, alguns autores também, colocam aqui em módulo, para depois eu estudar separadamente
não tem problema. O módulo é o resultado positivo. Como a carga é positiva mesmo, não precisaria colocar o módulo, né? Aí eu ponho 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Porque o micro, eu vou tirar o prefixo micro e vou colocar aqui. Tá? Dividido pela distância ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Então aqui eu tenho que o campo elétrico E1 vai ser 2 vezes 9, 18. Então eu tenho 18. Como eu vou somar depois, eu vou deixar assim, 18. Depois a gente passa no final mesmo para a notação científica, né? Então, 18. Tá? 2 vezes 9, 18. 10 a nona com 10 a menos 6, 10 a terceira. Dividido por 1 ao quadrado, que é 1. Então, 10 a terceira. Né? Qual é a unidade do campo elétrico? É só você lembrar da fórmula, se você esqueceu. Força é carga vezes o campo. Tá? Se você passar a carga dividindo, nós temos que o campo elétrico é força sobre carga. Aí é fácil lembrar, porque força é Newton, carga é Coulomb, então aqui é Newton por Coulomb. A unidade do campo elétrico. Tá? O legal é que, vocês vão ver depois, que pode ser também volt por metro. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. Deixa eu colocar agora na cor branca, que eu vou fazer o E2, o E4. Né? Então, ó, o E4 agora, então esse aqui é o módulo do E1, beleza. Então paramos por aqui por enquanto. O E4, vamos calcular separadamente, vai ser 9 vezes 10 a nona, que é o K. A carga é em módulo, né? Menos 1 vezes 10 a menos 6, por causa do micro, dividido pela distância ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Então vai ficar 4,5. Ou melhor, 4 aqui, 9 dividido por 4, né? Não 4,5, é 9 dividido por 4. Então o E4 ficou 9 dividido por 4 é 4,5. Ó, 9 dividido por 4 ó, é a mesma coisa que 4,5 dividido por 2, né? Então eu escrevo 2,25. Então, 2,25 vezes 10 elevado ao cubo. Tá? Newton por Coulomb. Ok? Então, calculamos o E4 e o E1. Tá? O que eu vou fazer, então? Vou aplicar aqui a lei dos cossenos. Mas não esqueça que este ângulo aqui mede 120 graus. Então, alguns alunos estavam comentando sobre a lei dos cossenos, quando é menos, quando é mais, não precisa. Você sempre coloca mais, porque na hora que eu for usar o cosseno de 120, vai dar menos meio, né? Então, eu vou calcular agora usando a lei dos cossenos, que é o campo elétrico resultante, é o campo elétrico E1, isso ao quadrado, né? Campo elétrico E1 ao quadrado, mais E2 ao quadrado, mais, então você pode sempre colocar o mais na lei dos cossenos, não tem problema, porque eu uso 120 e vai dar negativo, né? Cosseno de 120 é menos meio. Então ficou mais 2 vezes E1 vezes o E2 vezes o cosseno do ângulo, que eu vou chamar de cosseno de θ. E o θ aí vai ser 120 graus. Tá? Vou apagar tudo isso para a gente só fazer a conta e terminar o campo resultante. Então, ó, turma, então vai ficar campo elétrico resultante ao quadrado igual. Tá? O campo E1 deu 18, né? Então vai ficar 18 vezes 10 a terceira ao quadrado. Mais o outro campo deu em módulo 2,25 vezes 10 a terceira ao quadrado, mais 2 vezes
o campo 18 vezes 10 à terceira, 2,25 vezes 10 à terceira, vezes cosseno de 120. Tá? Essa é a lei dos cossenos. Certo? Muito bem. 18 ao quadrado, então vamos lá. ER ao quadrado, vou colocar para cá. ER ao quadrado, campo elétrico resultante. 18 ao quadrado é, ó, porque aqui é quadrado do produto, então é o produto dos quadrados. Então fica 18 ao quadrado, que é 324, vezes 10 à sexta. Vezes 10 à sexta. Tá? O 2,25 ao quadrado vai dar 5,06. Eu vou pôr aproximadamente, então vamos colocar aqui aproximadamente, só para facilitar o cálculo para vocês. Então fica 5, 2,25 ao quadrado eu coloco como 5, 5 vezes 10 à sexta, ok? Mas, então veja bem, ó. Aqui também vai dar 10 à sexta, né? Veja bem, ó. O cosseno, então vamos fazer antes, prefiro fazer assim, ó. Cosseno de 120 é menos meio, tá? Então esse 2 do denominador simplifica com esse 2 aqui. Beleza? Quando eu faço 18 vezes 2,25, vai dar 40,5. Tá? Então isso aqui vai dar 40,5. Tá? E menos 1 meio, então ficou menos 1. Então aqui vai ficar menos. Ó. Por isso que tem gente que confunde, que acha que o cosseno para tal coisa, para ângulo obtuso você usa menos e para ângulo agudo você usa mais, tá? Não precisa. Faz tudo com mais, porque ó, automaticamente, olha lá, ó, como o ângulo é obtuso, vai dar menos. Menos 40,5, tá? E agora, vamos lá. Outra coisa, 40,5, né? Não esqueça que aqui é 10 à sexta, tá? Ó, 40,5 vezes 10 à sexta. Certo? Aí eu coloco 10 à sexta em evidência e nós vamos fazer o quê? Vou fazer 324 mais 5 menos 40,5. Então, 324 mais 5, eu já ponho 329, ó. Tá? 324 mais 5, já ponho 329. Menos 40,5. Certo? Então, vamos lá. Aí eu faço 329 menos 40,5. Tá? Lembrando lá do colégio, aquelas contas, né? Aqui vamos ter que fazer assim. Aqui vai dar 5, né? 5 para 10, 5, abaixo um 0. Abaixo 1 aqui do emprestado, fica 8, né? 4 para 12, 8, de novo, tá? E aqui, então, 288. Então, aqui nós temos campo elétrico resultante ao quadrado é igual a 288,5 vezes 10 à sexta, tá? Agora eu tenho que tirar a raiz quadrada, então vai ficar campo elétrico resultante é igual a raiz quadrada de 288,5 vezes 10 à sexta, tá? Bom, raiz quadrada do produto é o produto das raízes, então eu tenho raiz quadrada de 288,5 vezes raiz quadrada de 10 à sexta, tá? Aí você fala o seguinte, como é que o examinador vai deixar a resposta? De maneira geral, se é questão teste de múltipla escolha,
ele vai fazer um valor aproximado. Aí você tem que aproximar essa raiz, que é o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou apagar aqui embaixo e explicar para você como é que você faz o valor aproximado da raiz quadrada de 288,5. Turma, então, para a gente aproximar, né? Aqui já estava tudo aproximado, na verdade, né? Para dar uma aproximadinha, só para você ficar tranquilo, a raiz quadrada de 289 é 17, tá? Olha lá. Então eu posso fazer, então, aproximadamente 17, raiz quadrada de 10 à sexta é 10 à terceira. Então, 17 vezes 10 à terceira. Tá? Ou, em notação científica, vai ficar 1,7, lembrando que eu tenho que escrever aqui entre 1 e 9,99. Então, eu peguei essa vírgula e joguei para a esquerda. Aí eu obtive um número entre 1 e 9,99. Vezes 10 o quê? 10 à quarta, porque você diminuiu aqui, então aumenta aqui, tá? Ou volt por metro, ou newton por coulomb, tanto faz, então, no sistema internacional. Então, esse é o valor aproximado do campo naquele ponto P, gerado pelas duas cargas elétricas, tá? Aqui é 10 à quarta, tá? Turma, então, o examinador pediu para você calcular o trabalho da força elétrica na seguinte situação. Aí você decorou a formuleta. Só que você não vai ficar só decorando a fórmula. Você vai entender o seguinte. A carga é positiva, o potencial A é 200 volts e o potencial B 100 volts. Então esse potencial é maior que esse. Então a carga positiva vai do maior para o menor potencial. Perfeito. Agora, então o desenho está tudo certinho aqui. Se ele desse, por exemplo, a distância entre os potenciais, você calcularia também o trabalho pela força elétrica V. Então, o trabalho, você calcularia força elétrica vezes o deslocamento, ok? Ou vezes a distância aí. Então, força elétrica pode ser calculado dessa forma também. Muito bem, mas aí ele deu os potenciais, então eu vou usar, aí tudo bem, eu vou usar a fórmula, vai ficar trabalho da força elétrica, aqui é mais para você acostumar com esses números, é a carga, né, que é 1,5 microcoulomb, então eu escrevo 1,5 vezes 10 a menos 6, tá? E vezes a DDP, que é a diferença de potencial. Na verdade, isso daqui é a diferença de potencial, né? Tá? Chamado DDP, abreviação DDP. Então, o VA é 200 menos o VB, que é 100. Beleza? Então, aqui eu tenho 100 vezes 1,5, que é 150. Então, o trabalho da força elétrica vai ser 150 vezes 10 a menos 6, tá? Que é 1,5. Agora presta atenção. Aqui, de 150 para 1,5 não diminuiu? Então eu tenho que aumentar. Para aumentar eu vou somar 10 ao quadrado, porque você anda duas casas, né? Então, se eu coloco vezes 10 ao quadrado, fica 10 a menos 4. Para você ter uma ideia, então, se daqui para cá diminuiu, daqui para cá aumentou, porque ele ficou com expoente diferentemente maior. Tá? Então, esse 10 a menos 4 é maior que 10 a menos 6. Vamos lembrar que é assim. Então, mais uma vez, eu vou repetir. Ó. Daqui para cá diminuiu, daqui para cá aumentou. Como assim? Como ele andou duas casas para a esquerda, como a vírgula andou duas casas para a esquerda, eu faço 10 ao quadrado. E aí, o que acontece? O que é maior? Você dividir por 1 milhão, que é 10 à sexta, ou dividir por 10 à quarta, que é 10 mil? Aqui você está dividindo por 10 mil, aqui você está dividindo por 1 milhão. Tá vendo como aumentou? E o trabalho é energia, que é o joule, né?
A unidade, então, é o joule. Certo? É isso aí. Tchau. Tchau, turma. Até a próxima aula. Shambhala.